Olá, pessoal. Essa aula é sobre o período regencial. O período regencial compreende a separação entre a abdicação de Dom Pedro I até a vinda de Dom Pedro II. Se a gente analisar no contexto geral, é um período de transição, é um período de modificações, mas, ao mesmo tempo, durante a regência, as lutas políticas, as lutas de classes foram imensamente grandes dentro do período regencial. Primeiro, porque nós não tínhamos mais um governante, né? O Brasil havia perdido o primeiro imperador, que era Dom Pedro I. Até a vinda do segundo, que seria Dom Pedro II, essa conturbação vai gerar muitas revoltas, principalmente porque nós não tínhamos um governo, digamos assim, fortemente centralizado e, ao mesmo tempo, qualquer regente, qualquer pessoa que estivesse no governo não teria a palavra final. Por quê? Porque ele é um regente apenas, né? Então, é um período de extrema conturbação política, social, econômica, mas também é um período de transição entre o primeiro e o segundo império do Brasil. Na abdicação de Dom Pedro I, ao mesmo tempo que todo mundo queria que ele abdicasse, politicamente falando, e também os setores populares, nós fomos, na época, o Brasil foi pego de surpresa, né? Então foi criado um governo para governar o Brasil até que pudesse ser resolvido alguma coisa com a vinda de Dom Pedro II. Então, o primeiro governo formado pós-abdicação, a Regência Trina Provisória. Já tem esse nome porque ela vai durar praticamente 3 meses de governo, né? Entre abril até julho de 1831. Então, era para governar momentaneamente o Brasil. Era composta por um liberal, o senador Campos Vergueiro, por um conservador, Carneiro de Campos, e por um militar, Francisco Lima e Silva. Os principais atos dessa regência trina provisória é que eles mantiveram a Constituição de 1824, ou seja, não foi dado um golpe, né? Foi concedido anistia aos presos políticos de Dom Pedro I, reintegrou o Ministério Brasileiro, que havia sido demitido por Dom Pedro, e promulgou a Lei Regencial de abril de 1831, que limitava o poder dos regentes. Então, vamos dar uma olhada nos políticos que fizeram parte da regência trina provisória. O senador Vergueiro, que nós vamos falar dele posteriormente, durante a imigração, Marquês de Caravelas, ou Carneiro, né? Campos Carneiro, e o militar Francisco de Lima e Silva, né? Então, esses são os primeiros governantes pós a saída de Dom Pedro I do poder. Essa regência trina provisória durou praticamente 3 meses e meio, até que em julho de 1831 é eleita uma regência trina permanente, que vai ficar de 1831 a 1835, composta não mais por aqueles anteriores. 2 deles saem e um permanece. Então entra Braulio Muniz, Costa Carvalho e permanece Francisco Lima e Silva. E aqui aparece um nome importante, que vai ser o padre Feijó, que vai assumir a pasta da Justiça. E esse padre Feijó representa os moderados, né? Então, liberais, conservadores, e o padre Feijó representando os moderados. Aqui nós precisamos prestar atenção, porque houve algumas coisas importantes, alguns atos importantes durante essa fase da regência trina permanente.
Nós sempre ouvimos falar em coronéis. Quem é que cria o título de coronel? O que nós temos que entender é que esse título de coronel não é o título militar, é um título quase que, digamos assim, de sir, de praticamente um título, entre aspas, social. Foi com o padre Feijó, com a criação da Guarda Nacional. Aqui surgem o título de coronéis, que eram dados aos grandes latifundiários da época e que também vai entrar durante o século XX. E que também, até os dias de hoje, a gente sabe que existe politicamente falando ou economicamente falando, o título ainda, entre aspas, que não existe mais, mas a gente chama a pessoa de coronel. É também um ato importante da Regência Trina Permanente, a promulgação do Código de Processo Criminal, que descentraliza a justiça das mãos dos juízes de paz eletivos. Então, esses são alguns atos importantes, né, dentro da Regência Trina Permanente. Então, vamos compartilhar aqui uma visão da Ato Adicional de 1834. Então, dentro do Ato Adicional de 1834, que está dentro da Regência Trina Permanente, houve a primeira revisão da Constituição Brasileira de 1824, foi elaborado por várias correntes políticas do período, contribuiu para o avanço e a consolidação do Estado brasileiro. Nós estamos em início de um país, né? Um país mesmo, não uma terra que era colonizada, né? Também, pelo Ato Adicional de 1834, da Regência Trina Permanente, o Rio de Janeiro torna-se um município neutro, ou seja, o que devemos lembrar, nós temos agora a criação da Guarda Nacional, o Rio de Janeiro torna-se um município neutro, os conselhos provinciais foram substituídos pelas assembleias legislativas, é extinto o antigo Conselho de Estado do Primeiro Império, as regências, de acordo com o Ato Adicional de 1834, foi confirmado de que as regências trinas passariam para unas. Não que talvez trina não estivesse dando certo, mas eles preferiram, na época, substituir a trina pela una. E acabou sendo o ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, eleito como regente único, como estava previsto no Ato Adicional de 1834. Né? Então, aqui, os regentes da Trina Permanente, Costa Carvalho, Braulio Muniz, e a permanência de Francisco Lima e Silva. Ok? Então, esses são as coisas mais importantes dessa fase da Regência Trina Permanente, que vai durar de 1831 a 1835. Vem a Regência Una e automaticamente vence o padre Feijó, que vai governar por 2 anos, 1835 e 1837, mas foi um governo de forte oposição, sendo muitas vezes chamado de que ele tinha ideias de federalismo e que apoiava as ideias do Rio Grande do Sul, essas revoltas que começaram a acontecer durante a sua regência una praticamente impossibilitaram o padre Feijó de governar, tentou conter as revoltas no Rio Grande do Sul, no Pará. Como ele não conseguia, ele acabou renunciando. E sobe um outro regente, o segundo regente do Brasil, Pedro de Araújo Lima, que vai governar de 1834 até 1840, quando vem Dom Pedro II. Então, quando ele percebeu que o Brasil estava muito confuso, o regente Pedro de Araújo Lima resolve chamar o líder de oposição, ou seja, governo e oposição, vamos unir as forças para que o Brasil possa ser governado. Então ele chama Bernardo Pereira de Vasconcelos e esse homem acaba formando o Ministério das Capacidades, ou seja,
eram as pessoas que estavam tentando contornar as revoltas, contornar as turbulências que havia na época. Então, vamos compartilhar aí algumas fotos. Aqui está o nosso primeiro regente uno, Diogo Antônio Feijó, que era padre. O segundo regente, que é Pedro de Araújo Lima, né, que vai governar de 1838 até 1840. Esses são os nomes mais importantes das duas regências. Bom, quais são os atos mais importantes da regência de Pedro? A criação do Colégio Imperial Dom Pedro II, que, por sinal, até os dias de hoje é um importante colégio no Brasil, e é criado também o Instituto Histórico e Geográfico. E é durante o governo de Pedro Araújo que vai acontecer o chamado golpe da maioridade. Mas por que esse golpe da maioridade? É que, na realidade, os liberais da época, do Partido Liberal, principalmente da família Andrada, José Bonifácio, Antônio Carlos, eles entenderam que precisariam trazer Dom Pedro II para ser o imperador, mesmo não tendo idade suficiente, porque achavam que dessa forma haveria calma no Brasil. Acabariam as revoltas, né? E principalmente com o imperador, provavelmente as dificuldades de entendimento entre os políticos poderiam acabar. E a família Andrada também, com o aval dos conservadores, colocam como imperador do Brasil Dom Pedro, apesar da sua idade de 14 anos, né? Então, com a vinda de Dom Pedro II, acaba o período regencial, ano 1840. O que é importante, então, enfatizar nesse período das regências? Foram feitas coisas importantes, mas foi também um Brasil de muitas revoltas, de norte a sul do Brasil. Então, apenas para terminar, vamos compartilhar aqui algumas fotos. Essa é uma foto já mais recente nossa, que é onde está o Colégio Imperial Dom Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui é o lugar onde foi o Instituto Histórico e Geográfico. E o golpe da maioridade, colocando, então, Dom Pedro II como imperador do Brasil. E, automaticamente, o governo de Dom Pedro II vai perdurar de 1840 até quando houve o golpe militar e a proclamação da República em 1889. Então, esses são os fatos mais importantes do período regencial. E na próxima aula a gente vai falar sobre as principais revoltas no Brasil. Ok? Um abraço.